Hoje eu chorei de verdade e é muito difícil eu chorar quando eu canalizo. Claro que eu me emociono muitas vezes, mas se você passa por algum momento desafiador na vida, ou já passou, ou conhece alguém que passa por um momento desafiador, eu aconselho você a assistir esta aula. Esta aula vai te ensinar muitas formas de expandir a consciência, porque nós precisamos entender o nosso ego, a nossa mente, para querer mudar o seu padrão comportamental, sua forma de ser e agir, mas antes disso, sentir e pensar. E depois que nós expandimos a nossa consciência, nós temos o exercício meditativo, que na verdade é uma visualização, uma meditação guiada, que vai te ajudar a acessar camadas profundas do seu ser. Essas memórias, essas limitações, elas estão lá no nosso subconsciente e nos impedem, te impede de prosperar em todos os sentidos. Prosperidade não é só dinheiro, é prosperidade de todas as coisas boas, como os mestres ascensionados nos ensinam. E essas limitações todas, elas acontecem nas nossas vidas porque nós estamos acorrentados a pensamentos que não correspondem à abundância em todas as áreas. E essas correntes precisam ser eliminadas, vamos dizer assim. Agora, o mais incrível de tudo é que a cura desses padrões de imperfeição não começa aqui em nós, começa quando nós esquecemos de nós. Curioso, você não acha? Agora, se você gosta de espiritualidade, tantinho de metafísica, ciência, preste atenção. Na jornada da alma existem momentos decisivos em que o destino nos coloca diante do sofrimento do outro. E é nesse instante que a escolha silenciosa define o nosso nível de consciência. Arquétipos como o de Hércules foram estudados por muitos, inclusive pelo psiquiatra Carl Jung, como representações simbólicas da jornada interior humana. Eles não falam apenas de mitos antigos, mas dos processos profundos que vivemos dentro de nós. Hoje nós vamos compreender uma passagem iniciática que revela o segredo da evolução espiritual. O verdadeiro poder nasce quando escolhemos servir. Sua transformação começa agora. Preparado? Então, pode fechar os seus olhos, apenas ouvir sem pressa, porque o ego vai querer fazer você sair daqui. Sem a mente te dizer chega, e eu volto no final. Boa viagem. Nesta pequena passagem, onde Hércules tem 12 trabalhos estes que o levariam ao topo de uma jornada evolutiva. É como a escola da vida. Ler e escrever, fazer uma universidade, fazer um curso técnico que seja, está dentro do percurso da vida. E Hércules tinha a sua missão, a sua escola, os 12 trabalhos que ele deveria cumprir dentro da sua jornada para crescer internamente. E assim, nós também o fazemos. E nesta pequena passagem de Hércules, quando ele deveria encontrar a árvore das maçãs, ele, nesse caminho, ouve gritos, alguém clamando por socorro, e ele se desvia do seu caminho para ajudar aquele que pedia, clamava por auxílio. Chegando até esta pessoa, Hércules vê Prometeu amarrado em correntes com abutres que comiam o seu fígado a sangue frio. Então Hércules desacorrenta Prometeu, afasta os abutres e cura suas feridas, e em seguida retoma sua trajetória. Quantas vezes nos desviamos do nosso serviço diário, cotidiano, para auxiliar alguém? Contudo, nem todos gostam de auxiliar. Alguns dizem, eu não posso, eu não tenho tempo, agora eu tenho que terminar isso e aquilo, deixa para depois, outra pessoa vai fazer. E você perde uma oportunidade de se desviar. Porque o que aconteceu com Hércules quando ele voltou
para a sua jornada, para encontrar essa árvore e as maçãs, ele ouviu uma voz dizendo que ele tinha ido muito bem no auxílio. E nós? Como estamos em nosso caminho, em nossa jornada? Estamos tendo atenção àqueles que necessitam de nós? Que necessitam apenas serem ouvidos? Que necessitam que nós curemos suas feridas? Um abraço? Uma mensagem de carinho? De atenção? Ouvir os lamentos do outro? Desacorrentá-lo dos próprios pensamentos negativos que muitas pessoas se envolvem, muitas pessoas e até mesmo nós nos acorrentamos a formas de sentir, pensar e agir equivocadas. Usamos a nossa energia, a nossa vida para transgredir a lei do amor, transgredir a lei da vida. Não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para nos desacorrentar. Estamos aqui para nos beneficiar uns dos outros. Aquele que sabe mais, aquele que experienciou mais e porque transformou a sua aquisição de conhecimento em experiência, praticou. Olha o que Hércules faz. Desvia do seu caminho para praticar a caridade. Ele estava no caminho, por isso a voz lhe disse: você foi muito bem, parabéns. Nossa missão é ajudar aqueles que estão menos que nós, com um entendimento menor. Mas lembre-se, acima de você existem muitos, até mesmo encarnados. O ego espiritual adora se achar um pouco melhor que os outros. E então, essa voz diz que ele aprendeu a ser um servidor. E nós estamos aqui para isso, para nos desacorrentar e desacorrentar o outro. Porque eu só posso desacorrentar o outro se eu aprendi a me desacorrentar. Trabalhar os 3 primeiros raios que Hércules tem. Eu sou Hércules e sei o que eu digo. Com consciência expandida e com muito amor. Diga, o que levou Hércules a ajudar Prometeu, a seguir a voz que pedia, que clamava por socorro? O amor. Percebem? Quanto mais nós avançamos nesta escola da vida, mais nós equilibramos a chama trina em nossos corações. Os 3 primeiros raios: azul, vontade, fé, poder; amarelo, conhecimento, sabedoria; e terceiro, o amor. E sem o amor, como diz Paulo de Tarso, nada feito. Então vamos ao pequeno exercício meditativo de hoje. Eu sou Hércules e quero apertar a sua mão. Estenda a sua mão para mim, me imagine como quiser. Eu seguro nas suas mãos e me ajoelho diante de ti, assim como os soldados fazem com um joelho só. E eu estou aqui para honrar a sua jornada, querido irmão e querida irmã. Eu estou aqui para honrar a você. E eu sou Prometeu. Estou aqui para fazê-lo renascer a cada dia. Ai, não dá para não chorar, né? Para quem não sabe, amados, Prometeu, ele teve um castigo, se eu não me engano, de Zeus. Não sou tão boa assim em mitologia. Onde os abutres comiam seu fígado e de noite regenerava. E ele começava a passar dor todo dia de novo. E esse é o nosso processo. Eu sou o Mestre Elmória, primeiro raio. Estamos aqui hoje para abençoar a todos vocês com a nossa força. Renasçam, acendam essa força todos os dias. Nós afastaremos os seus abutres, os seus maus pensamentos, os seus maus sentimentos que
nada mais fazem do que corroer as suas entranhas. Atenção, queridos irmãos, a atenção é primordial. Primordial com toda a essência desta palavra. É o primeiro passo, como ela sempre diz, inspirada por nós. Sem atenção, vocês vacilam. Com a atenção bem estruturada, você consegue observar-se. Observar tudo o que acontece ao seu redor, as palavras que chegam, os atos das pessoas. E você consegue perceber como aquilo é refletido em ti, como seus sentimentos interpretam, como seus pensamentos interpretam. E a depender de como a tua atenção está, na tua autoobservação, nós também, com a tua ajuda, não é terceirizar, vamos, como lembra o nosso irmão Saint-Germain, te ajudar na autocorreção. Atenção, autoobservação, autocorreção é como eu faço a autocorreção? Dando este comando para o seu cérebro. Isso fica gravado e depois pedindo a transmutação. Porque o caminho mais rápido para o seu aperfeiçoamento, para a sua elevação energética é a transmutação, especialmente com a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. Estamos, sim, ajudando a fazer a divulgação. Ao final, você encontra um link para uma aula sobre a chama da quinta dimensão. É um curso, mas essa aula já ajuda bastante. Aqueles que querem continuar têm livre-arbítrio para isso. Gratidão, tenham uma linda jornada e que a atenção divina esteja com vocês. Gratidão. Talvez você tenha percebido hoje que o verdadeiro avanço espiritual não está nas grandes conquistas, mas nos momentos silenciosos em que nós escolhemos amar, servir e libertar. E assim como os arquétipos estudados por Jung representam caminhos universais da consciência, a história de Hércules nos lembra que toda jornada espiritual é também um processo psicológico profundo. E cada vez que nós ajudamos alguém a se libertar, tocamos também as correntes invisíveis dentro de nós. E se esse ensinamento ressoou no seu coração, permita-se aprofundar essa experiência. Na descrição desse vídeo, encontrará uma aula especial sobre a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. Quem conhece a chama violeta, basta entender que a da quinta dimensão é uma mais avançada, especialmente trazida por Saint-Germain para esse momento que nós passamos e que vai atuar em qualquer linha do tempo e dimensão. E esse pode ser o próximo passo para o seu processo interior. Afinal, somos irmãos de jornada. E gratidão por caminhar conosco.